Agora a gente tem esse outro exercício que precisa classificar em verdadeiro ou falso. Aqui na letra A, qual o valor lógico dessa proposição? 3 maior do que 1. Bom, é verdadeiro, não é? E a gente tem o conectivo E. Qual o valor lógico dessa segunda proposição? 4 maior do que 2. Também é verdadeiro. Então, o valor lógico dessa proposição aqui é verdadeiro, porque a gente viu que com o conectivo E só é verdadeiro quando as duas são verdadeiras. Na letra B, a gente tem 3 maior do que 1, que é verdadeiro, e a gente tem o conectivo OU. E a gente tem 3 igual a 1. 3 igual a 1 é falso, só que como a gente tem o conectivo OU nesse caso, a gente tem uma proposição verdadeira. Por quê? Com o conectivo OU, só é falso quando as duas são falsas, quando as duas proposições são falsas. E na letra C, a gente tem que 2 divide 4, o que é verdadeiro. Se eu pego 4 e divido por 2, eu tenho 2, que é um número inteiro. Eu tenho o conectivo OU. E tenho que 2 divide 4 mais 1, que é 5. 2 divide 5? Não divide, então essa daqui é falsa. Mas a proposição composta é verdadeira, porque com a disjunção, que é o conectivo OU, só é falsa quando as duas são falsas. Basta uma ser verdadeira para minha proposição composta ser verdadeira. E na letra D, eu tenho 3 que multiplica 5 mais 2, ou seja, 3 que multiplica 7. 3 vezes 7 dá 21. E aqui eu tenho 3 vezes 5, que dá 15, mais 3 vezes 2, que dá 6. Então, 15 mais 6 é 21. Então, essa proposição aqui, ela é verdadeira. Eu tenho o conectivo E, 3 divide 7. 3 não divide 7, porque a gente já viu até em outro exercício que quando eu divido 7 por 3, eu não obtenho um número inteiro. Então, isso daqui é falso. Como eu estou utilizando o conectivo E, essa minha proposição inteira, ela é falsa, porque com o conectivo E só é verdadeiro quando as duas proposições componentes são verdadeiras. Na letra E, a gente tem 1 sobre 2 menor do que 3 dividido por 4. Sempre que a gente tiver frações assim, 1 sobre 2 menor do que 3 sobre 4, 3 quartos, o que acontece? A gente pode multiplicar em cruz, e a gente tem 4 menor do que 2 vezes 3, que é 6. Como esse daqui é verdadeiro, então essa fração aqui também é verdadeira. E a segunda proposição é 5 divide 11. Se eu pegar o 11 e dividir por 5, eu não vou obter um número inteiro. Vai ter resto, vai sobrar 1. Então, 5 não divide 11. Essa daqui é falsa. Mas como eu estou usando o conectivo OU, então a minha proposição inteira é verdadeira. Porque só é falsa quando as duas proposições componentes são falsas, quando a gente está usando a disjunção. Na letra F, a gente tem menos 1 elevado à sexta. Bom, se eu tenho um número negativo elevado a um expoente par, o que acontece? Ele fica positivo. O resultado é positivo. Então, aqui eu vou ter 1 igual a menos 1. E isso é falso. A gente está usando a conjunção, que é o conectivo E. Eu tenho 2 na 5 menor do que menos 2 na sétima. Bom, aqui eu tenho um expoente ímpar, não é mesmo? Um expoente ímpar e a base é negativa, então eu vou ter um número negativo. E aqui eu tenho a base positiva e o expoente ímpar também. Mas eu já sei que isso daqui é falso, porque se eu tenho um número positivo elevado a um expoente e eu tenho um número negativo, né? Um número positivo sempre é maior do que um número negativo. Então, eu tenho que essa informação aqui é falsa. Como as duas são falsas, o resultado é falso. Porque quando a gente está usando a conjunção, as duas têm que ser verdadeiras para o resultado final ser verdadeiro também. A gente tem raiz de 16 é igual a 6, o que é falso. 4 vezes 4, 16. 6 vezes 6 é 36. E aqui está dizendo que o MDC entre 4 e 7 é igual a 2. O MDC é o máximo divisor comum. Então, se eu pegar o 4 e o 7... o 2 vai ser o máximo divisor comum entre esses dois números. Bom, se eu pego o 2, eu não consigo dividir simultaneamente o 4 e o 7 por 2. Eu consigo dividir o 4 e eu mantenho o 7 aqui. Se eu divido por 2 de novo, não consigo dividir simultaneamente os dois. Então, eu tenho 1 e 7. Eu tenho que dividir por 7, então eu tenho 1 e 1. Então, o máximo divisor comum aqui é o 1, não o 7. Não o 2, na verdade. Então, o máximo divisor comum aqui é o 1, não o 2. Então, esse daqui é falsa também.
Agora a gente está usando a disjunção. E na disjunção basta um deles ser verdadeiro para minha proposição composta ser verdadeira. Não é o que acontece aqui, né? As duas são falsas, então eu tenho uma proposição composta falsa.